Então, a minha maior dificuldade é entender como é que eu posso controlar o ciclo, um ciclo de fertilização no Medsoft. Por onde que eu começo? Depois que eu já tenho a paciente cadastrada. Certo. O primeiro passo é abrir o documento chamado ciclo de ART. Eu vi que você já tem a anamnese aqui. Você pode clicar ali em anamneses para nós vermos? Posso? Então, aqui eu tenho a anamnese da paciente. Aham. E eu vi que você já digitou toda a anamnese. Na verdade, eu não digitei. Esses dados foram preenchidos pela paciente por um recurso online. Ah, certo. O paciente preencheu isso pela internet. Isso, exatamente. E que dados que tem nessa anamnese? Então, essa anamnese ela é completa. Ela tem desde informações pessoais da paciente, motivo da consulta, história da infertilidade, história menstrual, história obstétrica, todas as Entendi. informações. Tá. E quando a paciente preenche isso, quando ela vem no meu consultório, eu posso olhar e analisar essa anamnese. Pode, mas você tem também um recurso que é a sinopse da primeira consulta, que é aqui em sinopse da primeira consulta. E o que seria a sinopse da primeira consulta? A sinopse da primeira consulta é um documento que traz só os dados positivos da anamnese. Seria, por exemplo, em vez de trazer a anamnese completa, vai trazer dados mais importantes. Exatamente. E quem que define quais são esses dados mais importantes? Isso já vem no Medsoft? Já tem definido um padrão, mas o médico pode também solicitar que sejam incluídas mais informações. Ah, certo. Então tá bom. Podemos voltar para o ciclo, então? Podemos? Certo. Então, para adicionar o ciclo, nós vamos adicionar aqui por esse documento que é o ciclo de arte. E aqui nós temos informações como o número do ciclo, é o primeiro ciclo, a data que nós estamos abrindo o ciclo. E nós temos os campos para colocar as informações da data da última menstruação. Por exemplo, vamos colocar aqui dia 31. Uhum. E nós temos a data de início do ciclo. Vamos colocar, por exemplo, dia 1º. E o tipo de ciclo que nós vamos realizar. Por exemplo, uma FIV. Nós temos a idade da paciente no início do ciclo e temos um campo para incluir comentários iniciais do ciclo. Posso colocar, por exemplo, o paciente teve hiperestímulo. Pode incluir esse texto. Em outro médico. Exatamente. Uhum. E o que seria o resultado do ciclo? Resultado do ciclo é para você finalizar o ciclo colocando o resultado. Se você teve gravidez ou se teve aborto. Seria para depois, então. Exatamente. Entendi. Então, uma vez que eu tenho o ciclo criado, eu posso começar a fazer as receitas ou como que funciona essa parte? Para eu começar a fazer vamos dizer que eu quero fazer um ultrassom agora desta paciente, para ver como é que estão os ovários dela. Certo, então eu fecho o ciclo de ART. Eu poderia deixar aberto se eu quisesse? Pode deixar aberto o documento. Uhum. Mas o ideal é que você feche e salve, até mesmo porque você vai incluir documentos depois que vão ficar Certo. dentro desse ciclo. O Medsoft sugere para que você coloque um diagnóstico para a paciente. Vamos dizer que teria um diagnóstico chamado infertilidade feminina sem causa aparente. Certo, então aqui nós temos os CIDs mais usados em infertilidade. E o primeiro é esse, infertilidade feminina. Eu seleciono ele, clico OK. E se o médico não souber o CID nessa hora, é obrigatório entrar o CID? Não é obrigatório. Mas o sistema vai lembrar ele sempre dele entrar o diagnóstico, até que ele entre. Ah, entendi. E você pode relacionar mais de um CID para o paciente. Ah, tá. Por exemplo... Vamos supor, infertilidade masculina também. Exatamente. Então seleciona OK e ele vai ficar os dois CIDs relacionados com essa paciente. Tá ótimo. E se eu quiser ver esses CIDs depois? Você tem várias formas para acessar eles. Você pode voltar no ciclo ART e pode clicar aqui nesse botão dos CIDs. Ah, tá.
que ele vai listar todos. Então eu gostaria de fazer um ultrassom agora. Um ultrassom não para controle da ovulação ainda, mas um ultrassom para avaliar como que estão os ovários dessa paciente antes de iniciar a indução. Você poderia fazer aqui pelo menu de laudo ultrassom, abrir um ultrassom pélvico, por exemplo. Você poderia preencher os campos navegando com a tecla F3. Por que agora nós temos uma lista diferente? Antes nós tínhamos um calendário para preencher a data da última menstruação. Então, nós temos as duas opções para usar nos campos. Essa lista, ela é uma lista que sugere algumas datas para você no preenchimento. Por exemplo, há 3 dias atrás, há 4 dias atrás. Podemos voltar a 2 dias atrás, então. Entendi. Bom, eu entendo esse laudo aqui, para nós não sairmos do foco e voltarmos ao controle de ciclo, mas eu tenho que fazer esse laudo de ultrassom pélvico ou eu posso controlar isso no laudo de controle de ovulação? Você pode controlar pelo laudo de controle de ovulação. Ah, tá. Então tá bom. Então agora eu faria a receita. Certo, então nós vamos abrir a receita. Nós temos várias rotinas de receita cadastradas no Medsoft. Aqui nós vamos usar a infertilidade ART ciclo. Uhum. Vamos prescrever hormonal, então. Ok. Concluir. 150 unidades. Ok. Uhum. Ok. 5 administrações. Uhum. Quer dizer, eu estou prescrevendo 150 unidades por 5 dias. Certo. Nós temos uma tabela de programação aqui, que ela traz a data que foi programado cada dose, a hora e a quantidade. Uhum. E essa é a minha receita. Isso, a receita ela vem detalhada, mostrando para a paciente qual que é a hora que ela vai aplicar a medicação, o dia, o mês e o dia da semana em que vai cair. E a dosagem. Não se confundir. Exatamente. Vamos fechar, salvar essa receita. Bom, como é que eu veria esse ciclo? Como é que está o andamento dele? Você pode a qualquer momento acessar a sinopse para ciclo de ART, que ela vai trazer todas as informações do ciclo. Ou seja, a única coisa que foi feita até agora foi o gonal. Exatamente. Esse é um documento dinâmico, a qualquer hora que a gente abre, ele sempre traz os dados atualizados. Certo, e nós podemos então agora fazer uma ultrassonografia para ver como é que está indo o processo de ovulação? Podemos, nós temos o laudo de ultrassom, que é para monitoração de ovulação e endométrio. O que é os médicos de referência? Você pode selecionar o nome de um médico numa lista de médicos cadastrados para poder preencher no laudo. Alguém que encaminhou, tá? Alguém que encaminhou o paciente. E então aí eu vou entrar novamente com a data da última menstruação. Isso. Você tem o mesmo digitador que sugere algumas datas e você tem também o calendário aqui que você pode preencher. 31 nós tínhamos usado. Tá. E o início do estímulo então foi hoje. Certo. Então vamos lá embaixo. O Medsoft calcula automaticamente o dia do ciclo e o dia do estímulo. Então vamos dizer que a nossa primeira avaliação ecográfica seria no dia 10. Certo, então eu venho aqui, preencho a data do dia 10 e ele calcula de novo o dia do ciclo, o dia do estímulo e eu tenho como colocar o tamanho dos folículos agora. Vamos dizer 8, 7, 9, 10, 6 e do ovário esquerdo 5, 7, 5, 9. Ok. Eu vi que ele ordenou em ordem decrescente o tamanho dos folículos, tá certo? Tá certo, isso é para facilitar para o médico visualizar os maiores. Tá, a espessura do endométrio 5. E algum comentário que eu pudesse ter, certo? Certo. Então tá. Então eu posso fechar esse laudo. E agora eu gostaria de ver
eu gostaria de solicitar um exame para a paciente. Gostaria de saber como é que está o estradiol dela. Certo, a solicitação de exames ela acontece também através de assistentes. Então você tem vários assistentes configurados para facilitar a prescrição. E você tem um assistente que é ciclo andamento. Você tem a opção de solicitação de exames. E no assistente você pode selecionar o estradiol, por exemplo. Ou seja, aquele assistente de andamento me traria todos os exames que eu costumo solicitar durante o andamento do ciclo. Isso, exatamente. Entendi. Então aqui eu tenho a solicitação do estradiol. Uhum. Podemos fechar. Isso. Salvamos o documento. E se essa paciente me trouxer o resultado do estradiol, onde é que eu entro com o resultado? Certo. O Medsoft ele tem uma pasta de exames no console, que é onde ficam todos os exames solicitados para a paciente. Então aqui nós temos a última solicitação que foi na data de hoje, que é do estradiol. Vamos colocar 400. Então aqui eu tenho o resultado, tenho a data e a hora que eu estou inserindo o resultado. Uhum. Aqui eu posso gravar o exame que eu acabei de inserir, o resultado. E daí nós podemos olhar o assistente, ou desculpe, a sinopse. Nós podemos clicar aqui na sinopse para ciclo de ART e ele já vai carregar os dados atualizados. Ou Agora seja, eu tenho ultrassom. Tem o estradiol também. Uhum. E agora eu queria prescrever mais 3 dias de Gonal para essa paciente. Certo, você pode fazer mais uma receita ou pode editar a receita. Eu gostaria de fazer mais uma, então. Então nós vamos lá em receita, nós vamos abrir de novo a infertilidade ciclo. Nós vamos selecionar o Gonal, concluir. Eu gostaria de aumentar a dosagem para 225. Certo. A partir do dia 10, desculpa, a partir do dia 11. Certo. Mais 3 dias. Ok. Uhum. Então já tenho a tabela de programação, vou gravar e vou gerar a receita para imprimir Outra para receita você. que é feita. E aonde que ficam armazenadas todas estas receitas? Todas as receitas ficam na pasta de receitas do Medsoft. Nós podemos ver a que nós tínhamos feito antes. Nós temos elas relacionadas por datas aqui. Então, como a gente tinha feito na mesma data, ela... Vamos supor que essa paciente esqueceu de usar uma dose ou administrou alguma coisa inadequadamente. Onde é que eu anoto isso? Vamos dizer que nessa do dia 5 de junho, vamos dizer que ela aplicou só 75 porque ela se enganou. Como é que eu faço para informar para o sistema isso? Você pode clicar em cima da informação ali da tabela e você pode vir aqui na data, por exemplo, do dia 5 e você pode administrar se foi ela que aplicou, por exemplo. Aqui você confirma que ela fez a medicação. Eu tenho também uma opção de cumprir todas as administrações. Numa vez só, em vez de uma por uma. Isso. Entendi. Podemos clicar nessa para cumprir todas? Podemos. Vou confirmar. E eu vi que você marcou todas com 150 unidades, mas eu queria dizer que essa do dia 5 a paciente só aplicou 75. Você pode mudar aqui a dosagem para 75 e você pode também colocar um comentário. Que o programado era 150, mas a paciente realizou Vamos só 75. dizer assim, paciente errou. Certo. Ok. Por que é esse verde aí? O verde quer dizer que a paciente fez a administração daquela dosagem. Então o de cima é o que foi prescrito e o de baixo é o que foi administrado. Exatamente. Entendi. Bom, então, como podemos olhar, porque agora nós temos 2 receitas, como é que está a sinopse nesse momento? Certo. Vou abrir a sinopse do ciclo. Na sinopse nós temos também o campo nós temos um cabeçalho que traz algumas informações lá do ciclo de ART. Então nós temos aqui o início do ciclo, temos a data da última menstruação, temos o comentário inicial que a gente incluiu
E nós temos também aqui exames, medicamentos pré-ciclo e medicamentos transciclo também. Então você pode configurar alguns medicamentos para não montar a tabela de eventos, como está montando aqui embaixo. E esses medicamentos vão aparecer aqui em cima. E eu estou olhando que eu acho que eu me atrapalhei na parte da prescrição da segunda receita. Em vez de ter colocado dia 11, eu teria que ter colocado dia 6. Para dar sequência à administração do dia 5 de junho. Então, eu posso deletar aquela receita? Pode. Posso voltar aqui na receita e posso excluir ela. Uhum. Certo, eu gostaria de fazer a receita novamente e colocar a partir do dia 6. Então vamos selecionar o Gonal novamente e concluir. Uhum. 225. Ok. Vamos colocar a partir do dia 6. Isso, ok. O número de doses 3. Ok. E aí podemos dar ok e ver a sinopse, como é que ficou. Certo, vamos salvar a receita e vamos abrir a sinopse. Certo, então os dados estão tudo lá embaixo, ficou certinho agora. Dia 5 de junho, 6 de junho, 7 de junho, 8 de junho. Então tá. E então agora eu gostaria de fazer um novo ultrassom com a data do dia 11 de junho. Certo, então nós vamos no console, nós vamos na pasta laudo de ultrassom e nós podemos dar sequência naquele mesmo ultrassom que nós adicionamos para paciente. Que essa data, inclusive, eu também me equivoquei e eu gostaria de corrigir para o dia 6 de junho. Ok. Isso. E agora colocar uma para o dia 10. Ok. 14, 12, 13, 17, ovário esquerdo 11, 15, 12, 16, endométrio 8. Tá. Podemos ver como é que está ficando a sinopse? Podemos. Certo, então nós temos o novo ultrassom aqui do dia 10 e corrigimos a data do ultrassom do dia 7. Muito bom. Então nós faríamos, agora para concluir, eu apenas faria mais uma receita e mais uma ultrassonografia. E como que eu faria para planejar a minha punção e a minha transferência? Certo. Você pode agendar a tua punção. Vamos dizer assim, ó. Vamos dizer que eu quero programar para fazer o Ovidrel, dar uma receita para o paciente para fazer o Ovidrel. Certo. No dia 13. E eu já queria colocar mais 2 doses de Gonal. Certo. Para o dia 11 e dia 12. Ok. 225 de Gonal. Dia 11 e 12. Uhum. Então são 2 administrações. Uhum. Ok. E o Ovidrel. Ovidrel para o dia 13 às 22 horas, pode ser. Ok. Então eu tenho a receita pronta para entregar para o paciente. Do Ovidrel, do Gonal. Isso. Certo. E como que eu agendaria a punção? Certo. Vamos então, supor que 36 horas depois das 22 horas do dia 13 seria às 10 horas do dia 15. Certo. Vamos no dia 15, vamos selecionar o horário que a gente quer agendar a coleta. Então, dou um duplo clique no horário. A minha paciente já está ativa. Só vou colocar o procedimento, que é uma coleta. Coleta de óvulos com anestesia. Certo. Vou colocar o profissional que vai realizar a coleta. Ok.
E aí está o meu agendamento, é isso? Isso, agora tem o agendamento realizado. Tá, e eu gostaria de dar algumas instruções para esta paciente. Certo, então as instruções você vai abrir as orientações, instruções para a coleta de óvulos. Uhum. A instrução para punção de folículos, ela traz algumas informações, que é, por exemplo, a dosagem que está programada do Vidrel, com o horário que a paciente vai administrar, e com base nisso ele já traz também a data do agendamento, que é a hora que a paciente tem que chegar na clínica. Por que aqui está 9 horas em vez de 10 horas? Porque nós fizemos o agendamento para as 10 horas da manhã. É porque esse serviço está configurado para calcular com base em 35 horas depois da prescrição do Vidrel. Aí meia hora antes é a admissão. Exatamente. Certo. Nós temos uma tabela de eventos também da aspiração, que vai mostrar a data do dia da coleta, que está agendada, o horário do agendamento e a hora de admissão da paciente, mas isso com base naquelas 35 horas. O que pode, por exemplo, ser usado, porque ali diz que está agendado para as 10, mas a hora da admissão é às 9. Certo? E chegar meia hora antes. Entendi. Então tem um comentário e tem também o médico, que é o médico que vai fazer o procedimento. E no dia 16 de junho, no dia 1, a paciente já pode receber informações sobre os óvulos dela pela equipe da clínica. E aí estão todas as instruções. Isso, exatamente. Tá ótimo, então. Eu posso mandar posso mandar por e-mail também, né? Se eu quisesse. Pode mandar por e-mail, pode imprimir e entregar em mãos para a paciente. Então tá. Certo, agora vamos supor que essa paciente vem no dia 15 e faz o procedimento. Certo. Como que eu faria agora para dar uma receita de progesterona para esse paciente? Certo, nós podemos ir para o assistente. Nós temos uma rotina que é pós-coleta de óvulos, que é infertilidade pós-coleta. E nós temos o modelo de receita. E agora você poderia prescrever. Pode ser mais para baixo um pouquinho. Pode ser o Evocanil. Ok, de 100 e de 200 miligramas. De 200. Seleciona Evocanil, concluir. E eu tenho a minha receita. Entendi. Tá bom. E para nós olharmos a nossa sinopse, nós mais uma vez clicamos lá na sinopse do ciclo, né? Isso. Muito bom. Entendi. Agora, se essa paciente voltar daqui 2, 3 semanas e eu gostaria de entrar o resultado desse tratamento para saber se a paciente engravidou ou não, onde que eu iria? Então nós vamos colocar o resultado do ciclo sempre no ciclo de ART, que é o documento onde a gente começou o ciclo da paciente. Então nós vamos na pasta ciclo ART no console e nós vamos no campo resultado do ciclo. Vamos dizer que tem uma gravidez química. Certo. Ok. E vamos dizer que eu estou vendo ali que se eu tivesse cancelado eu poderia ter clicado em cancelamento, é isso? Isso, se eu tivesse cancelado. E as complicações? Posso marcar alguma complicação? Pode. Você pode clicar aqui e selecionar. Sem intercorrência, por exemplo, efeitos colaterais da medicação? Pode. Tá bom. E coloca a data final do ciclo, que é a data que nós estamos encerrando. No dia, vamos supor... Dia 15 foi a coleta. Lá pro dia 28, por aí. 30. Certo. Então tá bom, acho que era isso. Muito obrigado.